Olá, eu sou a Alane, sou alergista e imunologista pediátrica. Primeiro quero parabenizar a Sandra, muito obrigada Sandra por esse convite para promover um pouco mais de conhecimento sobre alergia alimentar. Então vamos lá. A pergunta dessa noite é uma pergunta bastante difícil. Existe cura para alergia alimentar? Para eu desenvolver essa resposta, eu quero que vocês analisem comigo duas situações. A primeira é a situação de um paciente que vai ao consultório com uma suspeita de alergia alimentar. Num determinado momento, esse diagnóstico é feito e é realmente uma alergia alimentar. Eu tenho que propor para essa mãe um tratamento, as orientações de como ela vai conduzir tudo isso. E no final dessa conversa, a mãe fala para mim, fazendo uma pergunta, mas de forma afirmativa: doutora, mas a alergia alimentar é uma coisa que passa, né? Com o crescimento, o meu filho vai ficar livre disso. Aí eu vou colocar para vocês uma segunda situação. A outra situação é a criança que tem asma. Asma é um diagnóstico muito difícil de ser feito em criança. E tem muitos mitos, né, em torno da asma. E quando nós alergista, pneumologista, estabelecemos esse diagnóstico, nós temos que propor um tratamento. Às vezes essa criança precisa de usar um tratamento intercrise, um tratamento de crise. A gente vai orientar os pais. E a mãe parece que fica assim, muito desolada com esse diagnóstico. E ela fala para mim: doutora, isso é para sempre, né? A asma não tem cura. Meu filho vai usar essas bombinhas para sempre. Então eu quero que vocês observem a diferença de uma mãe cheia de esperança, que com o crescimento tudo isso vai passar, e outra mãe assim muito conformada que essa doença é para sempre. Então, o termo cura, se ele for sinônimo de tolerância oral, sim, alergia alimentar pode ter cura para alguns pacientes. O que é isso de tolerância, Alane? Olha, um paciente que tem uma alergia alimentar e desenvolve determinados sintomas, por exemplo, dermatite atópica, urticária, angedema, sangramento nas fezes, né? Então, essa criança, a partir do momento que a gente tira essa proteína que causa alergia, no caso das crianças, o leite é a proteína mais envolvida, né? Então é leite, ovo, soja, são as proteínas mais envolvidas. Quando ela se torna tolerante ao alimento que desencadeia os sintomas, então essa alergia, vamos entender que ela aconteceu, a tolerância naturalmente, é um fenômeno natural, então ela está curada da alergia alimentar. Porém, algumas pessoas não desenvolverão essa tolerância, principalmente quando os alimentos envolvidos são amendoim, camarão, frutos do mar. Algumas pessoas, a maioria, não vão desenvolver tolerância a esses alimentos. Aí nós temos que entender que esse fenômeno da tolerância é um fenômeno natural, porque quando a pessoa tem alergia, o sistema imunológico ele fica muito desorganizado. E com o passar do tempo, com a maturidade desse sistema imunológico, o paciente passa a ficar tolerante. Uma pergunta muito frequente é em que momento se dá essa tolerância? Algumas crianças, vamos dizer precocemente, mais de 2 anos, 3 anos, a maioria acima de 5 anos. Mas nós estamos vendo que esse fenômeno de tolerância oral está dando no mundo inteiro cada vez mais de forma mais tardia, porque na verdade a alergia alimentar aumentou em todo o mundo. E nós precisamos de ver em que momento que essa criança desenvolveu a tolerância e que momento que se estabeleceu essa cura.